apresentar esse caso clínico. Antecipadamente, eu agradeço aqui a participação especial aqui da Maria Fernanda Balém, da Universidade de Michigan, aqui da USP, e a Fernanda Porto, de BH. Então, as duas têm essa especialização em genética, são craques, e esse caso vai ser discutido por elas, vai ser bem interessante a gente aprender com elas aí nessa discussão, tá? Então, vamos lá, Ana? Tá me escutando? Então, sim. Tá, ok. Então, vamos dar início. Eu sou Iana Catunda, sou R3 aqui do serviço. Eu vou apresentar o caso clínico de hoje. Eu gostaria de fazer agradecimento ao Dr. Sérgio Pimentel, à doutora Cleide Machado, à doutora Maria Fernanda e à doutora Thaisa pela ajuda aqui na documentação do caso, na discussão e revisão. Então, o nosso caso hoje, ele trata-se de uma criança, é uma menina de 2 anos e 6 meses, branca. A mãe referiu em consulta que a criança apresentava nistagmo desde o primeiro mês de vida, além disso que ela não fixava o olhar, por volta de 6, 7 meses foi percebido isso, e que ela levava muito a mão no olho. De antecedentes pessoais, é uma criança que nasceu de termo, parto cesárea, peso normal, não teve intercorrências nem na gestação, nem no parto, e não teve necessidade de oxigênio suplementar ou internação pós-parto. De antecedentes familiares, mãe, pai e irmão sem comorbidades conhecidas, além de avós. No exame físico, era uma criança que não referia acuidade visual, e na nossa avaliação ela não reagia à luz, ela não fixava o olhar, e ela teve um teller bem pouco confiável, assim, principalmente por conta do nistagmo e a falta de colaboração. A refração estática dela apresentava uma hipermetropia mais 7,5 dioptrias esféricas em ambos os olhos e menos uma dioptria 180 de astigmatismo no olho direito. Os reflexos fotomotores direto consensual eram ausentes em ambos os olhos. Continuando o exame físico, na motricidade ocular extrínseca, a paciente apresentava uma XT, ela não tinha fixação, ela tinha um nistagmo manifesto variável, na biomicroscopia sem alterações e a tensão oculodigital era normotônica em ambos os olhos. Aqui a gente tentou fazer um registro do fundo de olho, era um pouco difícil porque a paciente não colaborava, eu fiz pequenos videozinhos. Aqui era com o objetivo mais de mostrar o polo posterior, que tinha um nervo corado, bem delimitado, as grandes arcadas não tinham grandes variações nem a macro. E nesse videozinho aqui ao lado, era para mostrar algumas alterações de médio-periferia. Então, tinha algumas alterações pigmentares na médio-periferia. No próximo slide tem umas fotinhos, assim, para a gente tentar ver com mais detalhes, porque o vídeo, né, trava um pouco também na transmissão, mas algumas alterações na médio-periferia. Então, aqui, principalmente nessas duas imagens da direita, mostravam essas alterações pigmentares. Aqui a gente tem o OCT, também foi um exame aí de difícil execução pela baixa colaboração da paciente. Aqui os cortes foveais. Aqui no olho direito e no olho esquerdo teve essa imagem mais nítida que a gente manteve. Então, um pouco difícil aí determinar alterações das camadas externas desse corte, mas nos cortes de médio-periferia a gente conseguia notar bastante alterações, principalmente nas camadas externas. Então, frente a um caso de uma menina de 2 anos e 6 meses com nistagmo e baixa de acuidade visual profunda desde a primeira infância, quais seriam nossas principais hipóteses diagnósticas? Quais exames a gente solicitaria agora? Tá. Então, eu vou pedir para a Fernanda Porto começar a discutir, depois a Maria Fernanda. Fernanda, qual que é o diagnóstico diferencial aqui? Quais são as patologias mais importantes? Então, uma menina jovem com nistagmo, baixa profunda de visão, com essas alterações todas, e como você investiga geneticamente no teu dia a dia como é o painel genético para você fazer essa investigação, né? Então, é uma criança, né, com 2 anos e 6 meses de idade, o que ela tem, assim, de mais importante, é uma baixa visão importante desde o nascimento e nistagmo, e com uma hipermetropia alta, né, então esse quadro é muito sugestivo de hemarose congênita de Leber. O fundo de olho, nesse caso, até ajuda, porque tem alteração pigmentar na periferia, mas muitas vezes em Leber o fundo de olho pode ser, inclusive, normal. Então, eu começo também com o diagnóstico clínico, e a literatura, né? Toda a literatura recomenda que a investigação genética seja baseada na clínica. Então, você precisa ter uma clínica bem definida do paciente, como vocês fizeram, e eu uso muito o eletroretinograma, porque
eu tenho experiência de usar eletroretinograma nesses casos há mais de 20 anos, é um exame consagrado para isso, e que consegue realmente colocar ali na retina a causa da baixa de visão, porque nem sempre a gente tem alteração na periferia da visão, da retina, como nesse caso, né? Mas ele ajuda também no diagnóstico diferencial, e então o eletroretinograma é um exame que eu faço em todas as crianças, né? Quando eu estou avaliando o nistagmo infantil. E esse caso, eu já sei que é a maurose congênita de Leber, causada pelo CEP 290, né? O Sérgio me falou antes, mas ele tem o aspecto no OCT, que é característico do CEP 290, com essa preservação de fotorreceptor foveal. Nessa idade, o fundo de olho tem pouca alteração, como ela mostrou, mas a fase mais interessante do CEP 290 é por volta dos 5 anos de idade, porque depois disso aí, à medida que vai perdendo o bastonete na periferia, vai aparecendo uns grumos brancos depositados na retina, que é muito característico. Então, quando você bate o olho, facilmente você pensa em CEP 290 pelo fundo de olho. E depois esses flecks, esses depósitos amarelos são absorvidos, e o paciente mais velho, a partir dos 10, 12, 13 anos, ele já tem um quadro quase que de retinose pigmentar sem pigmento. E esses fotorreceptores aí no OCT permanecem, mantém esse aspecto aí de preservação, apesar da baixa visão tão importante, mantém esses fotorreceptores por muitos anos. Então, a gente tem pacientes assim, com 50, 60 anos de idade, com visão baixa, e ainda com muitos fotorreceptores, né? Por isso que é um gene que despertou muito interesse aí em se desenvolver terapia gênica. Então, enquanto o diagnóstico diferencial, são todos os diagnósticos diferenciais de nistagmo infantil, né? A primeira coisa que a gente avalia e que é mais fácil é afastar a catarata, outras alterações na biomicroscopia, malformações do nervo óptico, e depois disso, aí as doenças da retina mesmo, né? Então, entra no diagnóstico diferencial, cegueira noturna estacionária benigna, albinismo ocular, hipoplasia de mácula, que, né, pelo exame você já poderia ver que não tem, a cromatopsia, mas aí a gente esperava que tivesse uma fotofobia, o paciente não tem, e acho que são essas as doenças que mais comumente causam o nistagmo no primeiro ano de vida. Perfeito, Fernanda. Excelente a revisão, a abordagem inicial. Vou fazer, depois a gente faz mais outras perguntas. Maria Fernanda, como é que é a tua impressão inicial desse caso e qual que é a tua impressão, como você conduziria? Então, eu acho que a Fernanda resumiu bem aqui. Você quer, que comentários aí que você quer fazer? Daí a gente continua com a evolução do caso e com outras perguntas aqui. Fica à vontade para falar, tá? Bom, para organizar aqui o pensamento, né, principalmente para os residentes, a gente está com o caso de uma criança com baixa de visão. Como a gente está na reunião da retina, a gente já sabe que vai ser algum caso de retina. Mas a gente não deve, né, a gente no dia a dia não vai ter essa certeza. Então, o primeiro passo é como é que a gente vai abordar a baixa de visão numa criança. Então, primeiro é excluir as causas mais comuns, como o erro refracional, com o sem estrabismo, excluir as causas de segmento anterior, com uma formação de segmento anterior ou catarata congênita. Uma vez que isso tudo está excluído, a gente vai para a parte posterior do olho. E, geralmente, essas baixas de visão que vêm acompanhadas de nistagmos, elas podem ser de origem retiniana, mas elas também podem ser de origem neurológica. Né? E ainda, como a Fernanda mencionou, né, como as doenças da retina hereditária, muitas delas se apresentam com um fundo de olho pseudo-normal, sem alterações evidentes, fica muito difícil a gente, nesse estágio, diferenciar uma doença neurológica ou neurooftalmológica de uma doença retiniana. Então, quando essa dúvida existe, quando alterações de retina a gente não tem certeza sobre o que é, um exame que vai auxiliar muito nessa distinção é o eletroretinograma de campo total. Né? Então, quando a gente faz o eletroretinograma de campo total e vê que existe comprometimento da resposta de cone, de bastonete ou de ambos, a gente realmente restringe essa doença a uma baixa de visão de causa de origem retiniana.
né? E aí a gente não precisa fazer toda a investigação, ressonância, enfim, uma avaliação neurológica é desnecessária. Então, uma vez que a gente sabe que é alguma coisa de causa retiniana, né, a gente tem o ERG já afetado, aí a gente pode passar para os exames de imagem, né, o fundo de olho às vezes não ajuda, mas outros exames de imagem com autofluorescência e o OCT, eles podem ser muito úteis para essa corroboração. Então, no OCT, por exemplo, né, em sendo uma doença com comprometimento bastonete-cone, né, se esse for o padrão do ERG, né, em que a gente tem a perda de bastonete mais acentuada, né, a gente vai ver uma degeneração que é mais proeminente na periferia, poupando o centro. Se a gente vê que é uma doença que tem comprometimento maior de cone, a gente vai ver um pouco mais de deterioração dos fotorreceptores no centro da retina. Então, essa localização geográfica da perda de fotorreceptores, né, no ACT a gente vê isso, né, pela carefação da ISOS, vai ajudar a gente a saber qual é o tipo de distrofia que a gente está lidando. Né? A gente tem bastonete cone, que é retinose pigmentar ou Leber, né, dependendo do início, cone bastonete, cone e distrofia de mácula. Então, a partir daí, a gente consegue traçar alguns caminhos diferentes. Nesse caso, né, eu não tenho ERG, mas a Iana teve cuidado de fazer um ACT da periferia e mostrou que a periferia já não tem uma camada a camada ISOS preservada, já tem uma rarefação importante. E se a gente olhar com um pouco mais de cuidado com o ACT de mácula que ela mostrou, apesar de estar com uma qualidade inferior, a gente vê que ainda sente uma preservação da mácula. Então, isso corrobora muito a hipótese de uma distrofia bastonete-cone, né, que, pelo início de aparecimento, a gente acaba ficando com a hipótese diagnóstica de Leber. Mas, até a gente chegar na retina, o importante é traçar todo esse caminho e não deixar nada para trás. Então, uma vez que a gente tem o diagnóstico clínico, né, a gente tem uma distrofia retiniana, bastonete cone, de início de início precoce, aí sim, se a gente quiser, aí a gente vai para a investigação genética, se for o caso. Perfeito, Maria Fernanda. Vamos continuar a evolução do caso, Iana, e aí a gente faz as outras perguntas depois do restante da apresentação? Ok. Então, dando seguimento, no próximo exame a ser solicitado, né, foi realizado o ERG da paciente, de campo total, que mostrava uma resposta de cones e batonetes não detectável em ambos os olhos. Corrobora bastante a principal hipótese diagnóstica, que foi a amarose congênita de Leber. Bem, dessa forma, foi realizado um teste genético, foi um painel de distrofias retinianas com a finalidade de firmar o diagnóstico molecular da patologia. No teste, foi encontrado um alelo mutado do gene CEP290. E embora esse gene já tenha sido descrito na fisiopatologia da amarose congênita de Leber, ele só causa a doença de forma recessiva, né? Você precisa ter os dois alelos mutados. Sendo assim, o teste genético acabou não sendo conclusivo no caso dessa paciente. Mas tendo em vista aí que cerca de 30% dos pacientes que têm o fenótipo de Leber acabam não tendo um teste genético conclusivo, a gente mantém, né, nossa principal hipótese diagnóstica. Sobre a conduta do caso, então, alguns pontos importantes seria a investigação do acometimento sistêmico desses pacientes, então, acometimento renal, neurológico, o encaminhamento desses pacientes para orientação e mobilidade, o aconselhamento genético, planejamento familiar, aí, tanto para a paciente, a criança, no futuro, quanto para a sua família no momento, estimulação visual, apoio pedagógico, inclusão nas escolas, para essa criança não ficar defasada em relação às outras, e a terapia gênica seria uma opção para essa paciente, no caso ela não tem a mutação do RP65, que é a terapia gênica que no momento temos aprovada. Tá, agora, então, volta no gene que foi detectado mutado. Fernanda, você quer comentar? Aqui é o seguinte, viram só um alelo quando a gente tem uma doença de 2 alelos para causar essa alteração, certo? Então, a gente aqui, eu te falei inicialmente que era um CEP290, que era a hipótese que a gente tinha, mas aqui parece que não fecha com o CEP290, né? Qual que é a tua impressão com um teste genético inconclusivo? A gente sabe que 1/3 desses pacientes não tem o teste genético
detectável. Talvez ele tenha uma mutação que não seja detectável por teste. Como é que você... qual a tua interpretação desse teste desse paciente? Então, eu não sei para qual Fernanda você perguntou, mas eu vou responder. Eu já apresentei um caso o ano passado numa live da SBRV e a Fernanda era discutidora, a gente discutiu exatamente isso. Era um caso que tinha apresentado só uma variante do CEP 290 e a estratégia é a mesma, né? Depois acho que a Juliana apresentou um caso na live esse ano da SBRV com a mesma dificuldade. A mutação mais comum no CEP 290, causando amaurose congênita de Leber, é uma mutação intrônica no intron 26, que é para ela que está sendo desenvolvida aí essa terapia usando oligonucleotídeo e a terapia usando CRISPR. Ela é responsável por 60% dos casos de amaurose congênita de Leber causado pelo CEP 290. Então, ela é muito prevalente na população e a gente precisa de aprender a fazer diagnóstico dessa variante, né? Por ser intrônica profunda, a maioria dos painéis não cobrem essa variante. Então, quando a gente tem um caso que o quadro dessa paciente é muito compatível com o CEP 290. Então, vale a pena investir nessa dúvida aí e correr atrás dessa segunda variante, que é a variante que vai proporcionar ao paciente tratamento num prazo aí não muito longo, né? Então, acho que tem que correr atrás dessa segunda variante intrônica aí. Ótimo. Então, você considera pelo quadro clínico como uma doença afetando o CEP 290, certo? Pode ser. Essa aí é uma pista. Inclusive, eu já direciono hoje o teste genético, quando eu vou pedir, a gente já tem que ter em mente qual gene que você está procurando e qual dificuldade vai ser para fazer aquele teste. Cada doença, cada gene tem uma dificuldade diferente, e para a gente não ter que fazer 2 testes no mesmo paciente, né? Os testes geralmente são caros, a família tem dificuldade de conseguir o primeiro, então você já manda para o laboratório que consegue no primeiro resolver. E claro que você me cantou a bola, né? Que era CEP 290, mas a amaurose congênita de Leber, se pode ser CEP 290, a gente já tem que estar pensando nessa variante, porque ela é muito prevalente mesmo, né? O CEP 290 é muito prevalente, é mais de 20% dos casos de amaurose congênita de Leber. E entre eles, 60% tem essa variante intrônica. Sim, perfeito. E as mutações do RP65, que a gente trata com terapia genética, que depois a Maria Fernanda vai falar da experiência dela com o Luxturna, tem uma prevalência menor, né? Menor, varia entre 8% e 18% aí na população, que varia. Eu tenho muito paciente aqui no estado de Minas Gerais, tem muito paciente com RPS 65, é uns 18%. Tá, perfeito, perfeito. Maria Fernanda, você comenta esse painel genético, essa alteração, essa variante, e eu queria que você complementasse e falasse com a tua experiência do uso do Luxturna, do tratamento com Luxturna, né, em Michigan. Bom, rebobinando um pouco mais a fita de novo, né? Então, uma vez que a gente fez o diagnóstico clínico, agora a gente vai fazer o teste genético. E aí a gente tem que entender por que a gente vai fazer o teste genético e qual é o teste genético mais apropriado. Não, o teste genético é um exame de alto custo, não é disponível no SUS, então a gente tem que propor as expectativas do teste genético para o paciente, para a gente saber exatamente onde a gente está pisando e o que esperar do teste genético. Então, a gente vai propor o teste genético para ter a determinação do genótipo, certo? E por que a gente vai querer ter a determinação do genótipo? Que, sabendo o gene, muitos pacientes querem ter o diagnóstico, parece bobeira, mas muitos pacientes querem ter o rótulo do diagnóstico. 2, pacientes querem saber se existe alguma terapia sendo desenvolvida para ele, e em caso de amaurose congênita de Leber, né, já que existe a terapia para o RPS65, a gente pode mudar a conduta que a gente vai ter com esse paciente dependendo do genótipo. Terceiro, sabendo o genótipo, alguns genes são tão bem conhecidos que a gente é capaz de falar um pouco mais sobre o prognóstico daquele paciente, né? Então, claro, se for um gene muito raro, não tem muito estudo sobre isso, a gente não vai saber.
mas se calhar de ser um gene mais frequente, a gente sabe mais ou menos como evolui, possíveis alterações sistêmicas associadas, e isso pode auxiliar bastante no acompanhamento do paciente. E, por fim, a gente tem tendo a certeza do genótipo, a gente pode oferecer o aconselhamento genético com certeza absoluta a respeito do padrão de herança. Né? Então, se o paciente estiver de acordo e falar, não, eu quero fazer o teste genético, eu quero pagar porque eu quero ter tudo isso, vale a pena pedir. Né? No caso da amaurosis congênita de Leber, isso é uma coisa um pouco intuitiva, a maioria vai querer fazer mesmo, porque você tem a possibilidade de mudar a conduta em curto prazo, já que existe uma terapia gênica aprovada para a amaurosis congênita de Leber. Mas isso não é verdade para as outras distrofias retinianas, que ainda não tem terapia aprovada. Então, o teste genético, ele nem sempre vai alterar a nossa conduta em curto prazo, né? Então, é importante ter isso em mente, porque, como foi mencionado, em 30% dos casos, seja de amaurosis congênita, de qualquer distrofia retiniana, o teste genético é inconclusivo. Né? E as respostas para isso podem ser por conta, né, talvez seja uma mutação que não tenha sido descoberta, que não tenha sido achada, ou porque as técnicas de DNA atuais não são capazes de detectar algum tipo de mutação, ou se foi um gene que ainda não foi descoberto. Então, a gente não procurou naquilo ali. Bom, então a gente resolveu pedir o teste genético, e aí o que a gente vai pedir? Uma coisa que é importante delimitar é se o paciente, no caso a criança, tem alguma outra alteração sistêmica. Né? Quando a gente tem outra alteração sistêmica, a gente vai para um caso sindrômico que muda um pouco a nossa escolha. Quando a gente tem uma distrofia retiniana com alterações sistêmicas que fecham síndromes conhecidas, a maioria delas elas já são genes inclusos dentro de um painel de distrofia retiniana convencional. Mas, às vezes, são alterações sistêmicas em que a gente não consegue ter ideia de que síndrome pode ser aquela. Quando a gente não tem ideia, né, do que a gente está lidando, uma distrofia retiniana com alguma alteração sistêmica com uma síndrome desconhecida, aí talvez seja melhor a gente optar por um exame do exoma. Bom, nesse caso, né, foi optado, a criança não tem nenhuma alteração sistêmica, então foi optado pelo painel genético. E aí o painel ele só encontrou uma variante em heterozigose no CEP290, e como a Iana falou, né, o CEP290 é herdado de maneira autossômica recessiva, então a gente precisa ter a mutação em 2 alelos. Fernanda, esse teste eu sei onde foi feito, então foi feito num laboratório que sabe sequenciar muito bem o CEP290, né? Então, não foi encontrado mesmo. Na verdade, esse teste, a Iana me mostrou, ele foi testado 2 vezes. A variante estava incluída no painel, né? A intrônica. Estava. É um laboratório que tem muita familiaridade com o CEP290, para falar a verdade. Ele já foi o 2º laboratório com essa suspeita. Então, ele já foi para esse laboratório com essa suspeita diagnóstica. Então, o laboratório realmente não encontrou essa variante intrônica. Entendi. Aqui, a gente está numa situação difícil, porque o quadro clínico é muito sugestivo de CEP290, pelas alterações que a Fernanda mencionou. É um gene difícil de sequenciar, é um gene muito longo, né? O teste genético ele é examinador dependente, né? Então, fazer um laboratório de boa qualidade faz diferença. Nesse caso, eu sei o laboratório que foi feito, então eu sei que é um teste genético que foi bem confiável. Então, infelizmente, nesse caso, a gente realmente não tem um diagnóstico genético fechado, a gente não tem como indicar terapia gênica para esse paciente. O que eu faço e que alguns laboratórios permitem eventualmente é você repetir o teste genético sem custo adicional em torno de 3 a 5 anos, para ver se que é um período em que pode ter acontecido alguma mudança em termos de novas variantes, novas técnicas de sequenciamento, e aí a gente dá uma segunda chance para tentar achar esse gene. Ou se o paciente, né, às vezes isso acontece também, quero muito achar minha mutação, não vou desistir, tem dinheiro sobrando, aí existe a possibilidade também de fazer um sequenciamento do exoma, e aí a gente entra num campo muito mais aberto,
que, embora tenha muito mais opções, é muito mais difícil de analisar, né? Mas é uma outra possibilidade caso o paciente quisesse continuar atrás do diagnóstico clínico. Bom, então, infelizmente, não tem diagnóstico genético, então é um paciente que não é elegível para a terapia gênica com CRISPR para esse gene e nem com a oligonucleotídeo, né? E a gente vê aqui que o paciente também não tem RPE65, nenhuma mutação, então também não há possibilidade de fazer terapia com Luxturna. Então, esse, infelizmente, é um dos casos em que a gente quase tem diagnóstico, mas fica de mão atada. Mas, perfeito, Maria Fernanda. Agora, eu queria ver, imagina que essa criança tivesse uma mutação no RP65, que já tivesse o Luxturna disponível, e aí eu queria que você contasse rapidamente da tua experiência com Luxturna, os resultados e a forma de tratamento, de liberação, né, do gene, na tua experiência em Michigan. Bom, então, o RP65, né, o Luxturna, é uma terapia gênica para tratar pacientes com amorose congênita de Leber causada por mutação de RP65, né? Então, são mutações bialélicas, a gente tem que ter certeza que uma mutação está no alelo herdado da mãe e a outra mutação está no alelo herdado do pai. Então, quando a gente vai fazer essa indicação, a gente antes tem até que fazer um exame chamado segregação, em que a gente vai ver, através dos pais, se os pais têm essa mesma mutação. Então, se a mãe tem essa mutação em um dos alelos e o pai tem a outra mutação num dos alelos, significa que esse paciente tem a mutação bialélica, tem uma mutação no alelo do pai e uma mutação no alelo da mãe. Se a gente faz esse exame e as duas mutações estão no alelo da mãe, significa que essa não é uma mutação bialélica. Então, essa não é a causa do RPE65. Então, vamos supor que a gente, então, confirmou RP65, fez exame de segregação, confirmou que é bialélico, então é um paciente que genotipicamente é elegível para a terapia. O que a gente tem considerado do ponto de vista clínico, né? A terapia gênica, ela não funciona para pacientes que já perderam completamente a retina anatômica e o componente funcional. Então, tem que ter algum resíduo, algum tipo de divisão residual. Então, a gente avalia isso de que maneira, né? Bom, no ACT, a gente tem que ter algum resquício de ISOS pelo ACT submacular, ou então alguma presença de nuclear externa, né? A nuclear externa é onde fica o núcleo dos fotorreceptores, então, embora a ISOS possa estar quebrada em alguma região, se a gente tem ali o núcleo preservado, né, é possível que aquela célula ainda se recomponha, né, já que o núcleo ainda está ali. Então, isso é um passo para fazer a avaliação anatômica. E depois é tentar fazer a avaliação funcional desse paciente, seja com visão central, com o campo visual manual ou o automatizado, que é o Octopus, né? O campo visual computadorizado, Humphrey, não consegue detectar esse tipo de alteração, e, se possível, algum teste de adaptação ao escuro, né? E por que esses testes, né? Porque o Luxturna, ele vai ser uma terapia gênica que vai repor um gene RP65, né, geneticamente modificado, e vai ser injetado no espaço subretiniano do paciente, né? Então, esse gene, né, esse veículo, esse gene, ele vem através de um veículo, de um vetor viral, para poder transfixar esse gene que está sendo inserido, né? Então, na verdade, a gente vai repor um pouco de RPE65 que no paciente em questão não está funcionando. Ou ele não funciona, não produz a proteína de interesse, ou ele funciona, mas produz uma proteína anômala. Então, a gente vai injetar um RPE65 sadio para exercer a função daquele gene que está mal funcionante. Então, uma vez que você injetou, fez isso através de vitrectomia, né? Enfim, injetando no espaço subretiniano, a gente vai esperar que a proteína comece a ser produzida e aí a gente consiga uma reestruturação do ciclo visual. Essa terapia gênica, ela não consegue
refazer fotorreceptor. Não existe como recuperar fotorreceptor morto. Isso daí vai ser o papel da célula-tronco. Então, por isso que é fundamental que esse paciente ainda tenha fotorreceptores viáveis, que a gente vai ter uma ideia, através do OCT e dos exames funcionais que eu falei. Então, se o paciente tem essa visão residual, a gente vai poder fazer o Luxturna, E aí, o que a gente vai esperar dos resultados desses pacientes, Idealmente, a gente quer que melhore a visão central, que o paciente consiga voltar à total reabilitação na sociedade. O que a gente vê com o Luxturna é que existe uma melhora significativa da visão noturna e da mobilidade de campo visual periférico. Não existe ainda uma recuperação da visão central. Então, é outra coisa que tem que ficar muito bem apresentada para o paciente em relação às expectativas. A gente vai fazer uma terapia de alto custo, que, enfim, injetada cirurgicamente, e a gente vai esperar essa terapia uma melhor mobilidade principalmente no escuro. Na vida real, nos casos em que eu pude participar na Universidade de Michigan, o principal mesmo foi a visão noturna. Então, os pacientes referem, principalmente os pais, que a criança consegue se locomover muito melhor no escuro, mas durante o dia a gente não consegue ter ainda um resultado que a gente gostaria de ter. A gente gostaria que a criança estivesse lendo, andando sem trombar em nada, mas isso ainda não é o que a gente consegue com o Luxturna. E aí, o valor do que é a visão noturna para uns, o que é a visão, enfim, central para outros, isso daí já é muito uma outra discussão para uma outra reunião. Mas, então, é isso. A gente tem uma cirurgia, por ser um componente não self, existe uma reação imune a esse componente, então é necessário imunossuprimir esse paciente antes e depois da cirurgia. Tem todos os riscos de uma qualquer vitrectomia, nunca vi na vida real, nenhum caso de endoftalmite ou descolamento de retina seguindo essa injeção, mas são coisas que têm que ficar também descritas para o paciente e ficar atento às expectativas em relação à visão desse paciente. O primeiro caso que eu tenho foi de 2017, então, ou 2018, então eu não tenho ainda um segmento de longo prazo, e eu falo isso porque uma das grandes perguntas que permeiam o campo é a durabilidade da terapia, Então, a princípio, ela dura para a vida toda, uma possível queda da eficácia após alguns anos, após 5, 10 anos, mas é uma terapia que só pode ser feita uma vez. Então, é algo para a gente também considerar. Ótimo, Maria Fernanda. Super obrigado pelo comentário todo. Eu queria fazer, então, uma última pergunta para a Fernanda Porto. Fernanda, o que a Fernanda descreveu, o que a Maria Fernanda descreveu é um tratamento para o RP65, que é uma das mutações. A gente, teoricamente, teria uma outra mutação no CEP290 e existe tratamento em investigação para isso, que é baseado numa outra forma de tratar, que eu queria que você explicasse isso. Oligonucleotídeo, é como se você editasse o RNA, tá certo? Eu queria que você comentasse sobre a janela terapêutica, que é curta, quer dizer, você tem pouco tempo para tratar essas crianças, em uma fase muito precoce. E a outra pergunta é sobre função e estrutura. Quer dizer, a gente vê a nuclear externa desse paciente, você imagina, se a gente vê casos em adultos, que ele tem uma visão super boa, que a visão central dele ele preserva a nuclear externa, mas a função é muito ruim. Esse paciente talvez tenha percepção de luz só. Como você explica esse OCT praticamente normal na mácula, essa estrutura normal, e apesar disso, esses fotorreceptores não têm função, Então, são essas três indagações que eu queria que você comentasse. Então, esses pacientes com CEP290, eles mantêm fotorreceptores na mácula muitos anos. Apesar disso, muitos deles evoluem para ausência de percepção de luz.
No estudo de fase 1 e 2 do Procure, né, que usa oligonucleotídeos, Ceporfacin, que chama o medicamento, eles observaram que os pacientes que tinham só percepção de luz não melhoraram muito a visão com o tratamento. Então, eles já excluíram do estudo de fase 2B3 esse grupo de pacientes. Mas a gente não sabe, na prática, quando, né, tiver aprovada a medicação, se vai ser útil tratar esses pacientes desde que eles tenham fotorreceptores viáveis. A gente não sabe ainda também definir, em termos de ambliopia, o que esses pacientes mantêm pelo fato de não terem sido tratados tão cedo, né? Talvez a gente vai esclarecer alguma dúvida em relação a isso no tratamento das crianças entre 3 e 8 anos de idade, se tem uma resposta ainda melhor. Então, é uma característica do CEP290 manter os fotorreceptores anatomicamente viáveis. E porque o defeito é genético, né, Sérgio? Então, assim, antes de ter alteração estrutural, você tem o defeito genético impedindo o funcionamento ali do fotorreceptor. Tem essa foto, eu estou vendo a foto que vocês colocaram aí, essa variante intrônica, que é a mais comum no exon 26, ela gera a inserção de um exon crítico, esse X que está colocado aí, entre o 26 e 27, e com isso, essa variante hipomórfica, ela faz com que haja parada na formação de 50% do RNA mensageiro. E com o tratamento, esse oligonucleotídeo, ele corrige a síntese de proteína, depois da transcrição, e entre a transcrição e a translação. E uma técnica que chama exon skipping. Ele salta esse exon crítico aqui, de forma que a proteína final ela é normal. Isso está sendo estudado pelas variantes pela síndrome de Usher, causada pelas variantes no exon 13 também. Terminaram um estudo de fase 1, 2A, que mostrou resultados interessantes, estão passando para a fase seguinte nas pesquisas. Então, é uma medicação intravítrea que vai tratar a retina como um todo, diferente do Luxturna, que trata só a região macular. E a dificuldade é que ela precisa de ser reabastecida, né? A proposta é de injeções a cada 6 meses. E eu vi que tem aí o resultado, né? Eles conseguiram mostrar melhora na acuidade visual, melhora no FST e melhora na mobilidade. E esse quadro aí é de todos os pacientes tratados, são 11 pacientes, eu acho, e tem um outro resultado que eles mostram com só os pacientes que receberam a dose que teve melhor resposta, 160 miligramas, eu acho, que é a dose que foi selecionada para a fase seguinte, que teve paciente que melhorou, assim, saiu de visão de vultos e foi para uma visão perto de 2400. Então, teve paciente que melhorou muito, e isso pacientes mais velhos, né? Então, a gente não sabe qual vai ser o efeito disso em pacientes mais jovens. A gente não sabe o que fica de ambliopia nesses pacientes, né? Já a técnica de CRISPR, ele também é focada nessa variante intrônica, e eles usam um vetor, adenovírus associado 5, que vai fazer a entrega de uma proteína, o Cas9, e duas guias de RNA específicas para o CEP290, também para remover essa mutação intrônica e restaurar a síntese de proteína. Teve um paciente que foi tratado ano passado, eu não sei se depois desse primeiro paciente, foi em março ou no início da pandemia, se trataram outros, eu não tive mais notícia disso, não. E é outra técnica, né? Usando CRISPR, está escrito aí. Perfeito, perfeito. Fernanda, a gente teve uma aula, então, com a Fernanda Porto e com a Maria Fernanda Balém, sobre terapia genética e essas patologias, essas distrofias que a gente vê pouco, mas que elas têm bastante, elas têm inúmeras publicações em relação a isso. Eu agradeço super a participação de ambas, tá? E enriquece muito ter duas autoras aqui de vários papers discutindo esse caso para a gente, tá? Então, para encerrar, a gente já avançou no horário, Iana, se você puder fazer a tua revisão, mas talvez pulando isso que já foi discutido, para a gente não se estender mais,
tá? E daí a gente fecha com o comentário final das duas e a gente passa para a segunda parte da discussão, tá bom? Vocês conseguiram fazer autofluo desse paciente? Ou não? Não. Eu acho que não tem. É difícil pelo nistagmo, né, Iana? Tá. Sim, porque a gente fez o CT porque era aquele portátil e filmou o fundo do olho, mas autofluo que ia precisar ser no aparelho, a gente não conseguiu. Tá. Uhum. Bem, então eu vou tentar passar o que já foi falado, que foi tudo praticamente, né? Os professores aí deram uma grande aula, mas vamos lá. Então, rapidinho só de epidêmio, é a terceira distrofia retiniana mais diagnosticada e a primeira em criança, correspondendo a 20% dos casos de cegueira legal, né? Uma doença, é uma distrofia bem grave. É importante a gente ressaltar que o acesso a testes genéticos ainda é escasso, logo o diagnóstico dessa patologia é subestimado, né? Bem subdiagnosticado. Então, a gente tem uma prevalência de 1 para 40 para 1 para 50 mil. Na etiologia, a definição, como já foi dito, acomete cones e bastonetes e tem uma heterogeneidade genética grande, ou seja, existem muitos genes que podem causar, sendo o principal deles o CEP290, né, de forma autossômica recessiva. E a variante principal é a intrônica, que a gente já comentou também. Aqui só comentando a heterogeneidade genética das distrofias retinianas. Sobre o quadro clínico, basicamente o que a gente viu na nossa paciente. Tem algumas outras coisas que podem variar entre os pacientes e também entre as mutações. Por exemplo, a perda de visão varia bastante de acordo com o gene acometido. Alguns genes, tipo o RP65, conseguem ter, às vezes, um fenótipo um pouco mais brando quando comparados ao CEP290, por exemplo. E lembrar sempre que existe a possibilidade de acometimento sistêmico associado. Sobre os achados de fundo de olho, como já foi comentado também, a gente pode ter desde um fundo de olho sem alterações até um fundo de olho aí com bastante alterações pigmentares, principalmente com o progredir da doença. Do ERG, em geral, indetectável, cones e bastonetes. A gente pode, às vezes, ainda ter um remanescente aqui de função de cones, como a gente vê aqui nessa imagem, nos pacientes 12, 14. O ACT, principalmente camadas externas alteradas, sendo a fóvea, a gente pode ainda ter um grande remanescente ali, uma fóvea normal, aparentemente. E na autofluor, a gente pode ter essas alterações que seriam esse anel hiperalto em volta da fóvea e áreas de hipoautofluorescência periféricas. Aqui o teste genético seria a forma de firmar o diagnóstico molecular. Lembrar que 30% dos pacientes vão apresentar um teste genético inconclusivo. As condutas são exatamente aquelas citadas na apresentação do caso. Diagnósticos diferenciais, então a gente tem basicamente, né, várias outras distrofias retinianas podem acometer, e a gente também tem que lembrar de algumas outras doenças como cegueira noturna congênita estacionária, o monocromatismo do Conies, a cromatopsia, albinismo. Da terapia gênica, aqui eu acho que o mais importante é só ressaltar novamente que é imprescindível o diagnóstico molecular antes de você indicar uma terapia gênica, então não basta ter o diagnóstico clínico, amorose congênita de Leber, você tem que saber qual é o gene que está sendo acometido para você poder guiar a sua terapia gênica. E a importância do diagnóstico precoce, porque você precisa tratar o paciente dentro da janela terapêutica, então não adianta você fazer um tratamento quando você já tem danos irreversíveis ali na retina. Aqui os vetores, comumente vírus, o adenovírus associado sendo o principal, o modo de inoculação desse vetor ou da medicação na retina é local, então, ou subretiniano, intravítreо, supracoroide. Existem terapias em estudo atualmente para diversos genes. A terapia mais recentemente aprovada e a única, né, RP65. Aqui, agora, sobre a terapia gênica, acho que já foi tudo comentado aí pelas professoras. Eu só queria mostrar aqui o gráficozinho do teste de mobilidade, que foi uma das formas que eles usaram para identificar a melhora dos pacientes, né? Então, eles montavam esse circuitinho e tinham diferentes níveis de iluminação e o paciente tinha que seguir esse circuito. E eles gravavam e comparavam como o paciente se saía antes e depois da medicação com os diferentes níveis de iluminação. E aqui também já tínhamos passado esses slides. E para finalizar, só que existem outros tipos de terapias aí sendo estudadas para as distrofias retinianas, como terapia celular, terapias medicamentosas e os dispositivos óptico-eletrônicos como o olho biônico. É isso. Perfeito, perfeito, Iana. Parabéns aí pela revisão. Os comentários estavam todos feitos praticamente, né, Iana? E Sim. eu queria agradecer de novo a Maria Fernanda e a Fernanda Porto pela participação delas, por tudo que elas publicam, pelo conhecimento enorme delas sobre essa patologia e por fazer esse comentário, todos esses comentários em relação a esse caso que a gente apresentou aqui, tá? Fernanda, algum comentário final? Não sei. Tem mais alguma dúvida aí?
Não, não, só A algum gente falou de tudo já. uma dúvida. Esses pacientes é um problema familiar gigantesco, né? E eu sei que alguns desses pacientes têm problemas psicológicos grandes. A gente entende, criança pequena sem ter visão, com depressão, ansiedade, até alguns com autismo. Então, esse problema familiar dessas crianças que você cuida, que acompanha, é um problema muito sério, né? Tem algum comentário a fazer sobre isso? Fora o fato de muitas vezes ser uma doença sindrômica, né? Quando é criança, muitas vezes a gente depara com uma Sim. doença sindrômica e o diagnóstico realmente é muito difícil. O teste genético ajuda muito e a gente precisa estar preparado para interpretar e para dar seguimento no que vai receber aí no teste genético, né? Porque muda, às vezes, aconselhamento genético, muda tudo. Hoje eu tive um paciente que era exatamente isso aí, era uma investigação de nistagmo também, e acabou que era um gene ligado ao X, era uma cegueira noturna estacionária benigna. Então, muda o aconselhamento genético, o prognóstico, muda tudo. Sim. Vou fazer uma pergunta rápida. A Oi, questão Mauro. do tratamento bilateral, pensando no custo, é realmente necessário tratar os dois olhos? Ou é uma coisa que se discute ainda? Ou já é fechado que os dois olhos realmente é melhor e vale a pena pagar os dois olhos? Bom, para o Luxturna, para a maioria dessas, Maurinho, é quase fechado que para você fazer os dois olhos, que é muito difícil ter uma manifestação na vida real de melhora de campo visual ou de visão noturna com um olho só. E aí, se você depois quer fazer o outro olho e já passou de uma determinada janela, né, de autoimunidade, aí já era. A não ser que o paciente seja olho único, né? Que acontece, às vezes é SPL no olho e tem alguma visão residual no outro. Mas se tiver visão residual no outro, parece que os resultados são bem mais otimizados com isso, já que a maioria dos resultados não leva tanto em consideração a visão central. Fora o fator da imunogenicidade, a Fernanda deve ter experiência com isso também. Parece que é diferente a progressão da doença na área que recebeu o tratamento da área que não recebeu, né, Fernanda? A ideia também é diminuir a progressão da doença, né? É caro, mas já que vai fazer, é melhor gastar tudo. Obrigado. Maria Fernanda, algum comentário breve final para a gente fechar aqui? Não, eu sempre falo, apesar de ser uma melhora, né, para a gente, fala assim, melhorar a visão noturna é muito pouco, né? Fala, puxa, custa $1 milhão para olhar só visão noturna, né? Realmente, é uma questão bem válida, né? Mas as terapias gênicas, a partir dessa, né, estão tentando melhorar algumas formas de melhora de visão. O comentário que você fez sobre correlação estrutural funcional foi excelente. Né? O FDA não aceita mais só alterações anatômicas, né? Tem que ter uma alteração funcional. Às vezes você vê um ACT com fotoreceptor, mas a visão não é exatamente assim. Então, as próprias agências reguladoras estão cobrando resultados mais efetivos, né? Então, os clinical trials que estão chegando estão com essa tendência de mostrar resultados cada vez melhores, né? Então, agora é importante a gente ter o diagnóstico desses pacientes quando a gente consegue fazer algo em curto prazo. Só a Iana, assim, parabéns. A Iana podia ter mostrado o resultado genético inteiro desse paciente, porque a gente teria aprendido um pouco mais, porque esse paciente apresentou mutação em outros genes, mutações boas, né? E aí a gente poderia ter discutido qual era o gene que estava causando realmente essa doença. Que essa é uma das mensagens que eu falo, que o teste genético, às vezes, quando ele vem com um gene só e compatível com o quadro clínico, é uma maravilha, mas nem sempre ele vem com um gene só, nem sempre ele é tão compatível com o quadro clínico. Então, aí que são as pérolas dos testes genéticos que são mais difíceis de interpretar. Mas, no geral, eu agradeço a participação e parabenizo vocês e, principalmente, a Iana pela apresentação do caso. Obrigada. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Maria Fernanda. E olha, a Iana está pensando seriamente em trabalhar com vocês e fazer um fellow em genética, tá? Ela falou comigo sobre isso. E super obrigado para vocês, tá? Muito obrigado por vocês participarem. A gente vai continuar. Iana. Obrigada aí mais uma vez. Obrigado você, Fernanda. Obrigado, tá?
A continuação aqui da reunião, agora a gente vai ver a imagem da semana com o Guilherme. O Guilherme é fellow de primeiro ano. Guilherme, você pode compartilhar a imagem, a Iana descompartilha. Isso, a imagem está ótima, você ainda está sem o áudio. Não dá para ouvir você ainda, Guilherme. Se você correr o teu cursor lá para baixo, talvez apareça para ativar o som. Se você quiser descompartilhar a tela de novo e fazer isso, talvez você consiga. Agora te autorizaram como anfitrião, acho que fica mais fácil você fazer isso. Deu? Oi, estão me ouvindo? Sim. Tá com eco? Eu vou desligar meu áudio, talvez seja o meu áudio aqui, tá? Tá bom. Melhorou? Não, ainda está com eco. Você está com algum celular ligado, alguma outra coisa? Não? Possa influenciar nisso? Eu não, professor. Então, se alguém tiver com o áudio ligado, se puder desligar, é só para o Guilherme ficar com o áudio dele. Tenta de novo. Melhor agora? Perfeito. Tá bom, boa noite a todos. Então, primeiramente, agradecer ao Dr. Sérgio pela orientação, nesse caso, pela sugestão dessa imagem da semana, que se trata basicamente de um achado tomográfico. Não está passando aqui, desculpa. Tá, aqui. A partir dessa área de hiporrefletividade, ou OCT scan, com essa cauda mais hiperrefletiva, mais posterior, num contexto de membrana neovascular tipo 1 secundária, a DMRI. Eu gostaria de perguntar se a partir dessas poucas informações e desse único achado, os senhores sabem nos dizer qual é o tipo, o que representa essa estrutura encontrada. Alguém quer falar sobre essa alteração esférica hiporrefletiva e com essa cauda associada? Isso é um edema? Isso é uma tubulação de retina externa? Ou existe algum outro diagnóstico diferencial para essa imagem? É aquela história de lípide que o Freud fala? É o lípide de coroide, esse é de retina. Você mantém a tua hipótese? O que ele fala, o que já falaram antes, Mauro, são esses lípides na coroide, que foi inicialmente descrito como cavernas de coroide. E depois viram que não era um espaço hiporrefletivo, mas na verdade tinha lípide dentro, né? E agora tem uma lesão dessa, semelhante, mas no espaço subretiniano. Então, acho que sim, porque uma coisa característica é esse rabo de hipersinal atrás, né? Isso. Que se a lesão fosse só de retina, se o epitélio pigmentar tivesse íntrigo, você não veria. Tem alguma coisa lá diferente que propicia essa imagem de cauda do sinal do OCT. E a gordura lípide proporciona isso. A gente já viu na coroide que proporciona, certo? E essa é uma descrição na retina. Alguma outra hipótese para isso? Alguém pensa em algum outro diagnóstico diferencial do que o Mauro falou? Só elaborando um pouco mais, as tubulações geralmente têm elas são diferentes, tem uma parede, enfim, tem alguma outra coisa. Se for só um defeito no segmentos externos, você não esperaria essa cauda atrás. Então, enfim, tem que ter alguma coisa diferente aí para justificar. A tubulação, a parede da tubulação é hiperrefletiva, o conteúdo é hiporrefletivo com essa lesão, mas ela tem um anel hiperrefletivo e não tem essa hiperrefletividade na coroide logo abaixo dela, né? Isso é importante para a gente saber que é muito provável que tenha lípide aí. Isso não tinha sido descrito antes, foi descrito nesse trabalho. Então, Guilherme, você quer continuar? Bom, o OCT face, para nos ajudar, bastante característico também, a gente vê em B que essa
mesma área de hiporrefletividade, a OCT BaseScan, ela parece hiporrefletiva em mesma topografia, na segmentação anface acima do EPR, espaço subretiniano. E quando a segmentação SLAB passa para baixo do EPR, no espaço coroideu, essa mesma área se torna hiperrefletiva, essa é uma característica bastante prevalente nesse tipo de glóbulo. Em D, a gente vê a presença da membrana neovascular tipo 1, e comparando as duas imagens anface, a gente vê que esses glóbulos eles estão adjacentes a essa membrana neovascular. Se trata, então, portanto, uma breve revisão a respeito dos lipídios. Eles são biomoléculas essenciais na composição das membranas celulares e apresentam um papel importante na manutenção da função retiniana normal, na produção de energia, na transmissão neuronal. A sua distribuição varia de acordo com a idade e localização. Foram primariamente descritos por Friedman em 1946, através da microscopia. Eles foram achados na coroide de pacientes saudáveis e alguns pacientes com diversas patologias também. Muito tempo depois, em 2016, foram descritos pela primeira vez ao ACT, com a mesma característica de hiporrefletividade, com uma cauda mais hiperrefletiva, agora em um contexto de DMRI seca, atrofia geográfica. Foram identificados 12% de cavernas de coroide, que foi a denominação que eles usaram, em pacientes com DMRI atrófica da amostra. Em 2018, Dolzmark e colaboradores escrevem os mesmos achados de cavernas de coroide, paciente também com DMRI neovascular, coreretinopatia serosa central e também olhos saudáveis. A diferença do último estudo, eles comprovam, através da histologia, a presença desses depósitos de lipídios. E Sakurada, em colaboradores, no mesmo ano, eles, a partir de estudo retrospectivo de 21 olhos com PAC coroide, eles identificam as cavernas de coroide em 11 deles, e eles atribuem esse surgimento a uma maior hiperpermeabilidade vascular, comprovada a endocianina, que culminaria com esse depósito de lipídios em uma coroide mais espessa, com a arquitetura já alterada, uma perda do seu estroma, formando cavitações. A isso ele atribuiu o surgimento dessas cavernas em pacientes com PAC coroide. E, por fim, agora em 2021, eles são descritos pela primeira vez também em espaço subretiniano. Esse é o artigo que o descreve, as características da imagem multimodal e relevância clínica dos glóbulos de lipídio subretiniano, por esse grupo de Nova York, foi publicado agora em fevereiro, no American Journal. Portanto, eles tiveram o objetivo de descrever a presença desses glóbulos, agora numa nova topografia, em espaço subretiniano, caracterizar as suas alterações clínicas, as suas propriedades ópticas, através de 2 experimentos que eu vou citar, e fazer o seu diagnóstico diferencial com outras estruturas hiporrefletivas ao ACT BaseScan. A metodologia foi realizada uma revisão retrospectiva desses glóbulos detectados primariamente ao ACT BaseScan, e eles deveriam seguir também a caracterização segundo os achados dos outros glóbulos descritos anteriormente em coroide, que eram uma fotografia de fundo colorida normal, uma autofluorescência e um infrared também normais. Detectados, portanto, só o ACT BaseScan ou o ACT anface, com aquela característica que eu citei previamente, de hiporrefletividade na segmentação acima do EPR e hiperrefletividade na segmentação no SLAB abaixo do EPR no espaço coroideu, citados aqui em A, um nódulo de lipídio em espaço subretiniano, em B, ele é vascular, e em C, ele está em coroide. E tentaram, de certa forma, comprovar as características ópticas desses lipídios quando avaliados ao CT. Segue alguns exemplos da amostra, a grande maioria dos pacientes com DMRI, complicando com membrana neovascular tipo 1, a gente vê em A claramente a membrana tipo 1, ou CTA anface, e em B, nas suas adjacências da membrana, essas áreas hiporrefletivas na segmentação superior, subretiniana, e em C, a imagem hiperrefletiva na mesma topografia, na segmentação abaixo do EPR. Aqui um raro caso não DMRI, paciente com hemangioma de coroide, bem caracterizado aí pela multimodalidade, apresentando classicamente esses depósitos subretinianos na imagem em C, característica de hiporrefletividade,
e uma cauda mais hiperrefletiva. Na mesma topografia, também mostrando a característica de hiporrefletividade na segmentação acima e hiperrefletividade na segmentação abaixo do EPR. Aqui um dos dois casos de membrana neovascular quiescente ou não exudativa em pacientes com DMRI nessa amostra. A gente vê em A2 a presença do glóbulo, com as mesmas características já descritas, e apontados pela seta, depósitos dos adenoides subretinianos, ao anface mantendo a mesma característica já descrita, hiporrefletividade na segmentação acima, subretiniana, e hiperrefletividade na segmentação abaixo do EPR. Esse paciente teve a sua membrana comprovada pelo OCTA posteriormente. E talvez como principal objetivo desse estudo, realizar o diagnóstico diferencial de outras condições hiporrefletivas ou OCT BSCAN, entender a multimodalidade nos ajudando nesse contexto. E principalmente tratando-se de uma amostra de pacientes com DMRI e exudação, o líquido subretiniano é o principal diagnóstico diferencial a ser excluído. A gente vê que claramente em A2 o aspecto é um pouquinho diferente, o líquido ele não preenche um espaço tão globular, ele não possui aquela cauda hiperrefletiva típica, mas a imagem, a anface, ela consegue confirmar esse diagnóstico, uma vez que ele mantém uma característica de hiporrefletividade tanto acima quanto abaixo do EPR. B1, diagnóstico menos frequente, de drusas calcificadas de hidroxiapatita, claramente visualizadas aí pelo nível infrared, que no CT BSCAN não apresenta também aquela cauda hiperrefletiva, e no CT anface mantém as mesmas características do fluido de hiporrefletividade, tanto acima como abaixo do EPR, como visualizados aqui em B4 e B5. Em C, um paciente com atrofia de retina externa e de retina externa e EPR, também interessante o diagnóstico diferencial nesse contexto de DMRI, apresentando tubulações de retina externa no seu aspecto mais característico de hiporrefletividade, com essas bordas mais hiperrefletivas numa topografia de retina externa já alterada, já atrófica. Além de não apresentar caracteristicamente aquela cauda mais hiperrefletiva que a gente vê nos glóbulos. Apesar de diagnóstico parecer simples pelo BSCAN, a gente sabe que muitas vezes a qualidade do exame não é tão boa o suficiente para fazer essa diferenciação, e nesse contexto de atrofia também, uma hiperrefletividade por uma hipertransmissão, uma retina, um EPR mais atróficos, podem nos levar a confundir esses achados com esses glóbulos subretinianos. E C4 e C5, ele mantém também características de hiporrefletividade, não estão visíveis aqui, o que nos ajuda a confirmar o diagnóstico diferencial. Só comentando brevemente o estudo, que se trata, portanto, do primeiro descrito até agora, e possui, portanto, alguma implicação epidemiológica, diagnóstica e até prognóstica, como a gente vai ver. Foram analisados 44 olhos de 39 pacientes, idade média 75 anos, grande maioria deles eram brancos, ocorriam de forma bilateral em mais de um quarto dos casos. O acompanhamento médio até o surgimento dos glóbulos era de 2,8 anos, e duas informações relevantes: o tamanho era variável, de 31 até 157 micras, grandes o suficiente para talvez serem confundidos com um fluido tratável, passível de tratamento. E muitas vezes eles apareciam também em clusters, em aglomerados, até 50% dos casos, dificultando o diagnóstico diferencial com fluido tratável. 92% dos olhos, 45% deles, com membrana neovascular tipo 1, complicando um paciente com DMRI. A membrana tipo 1 era mais comumente encontrada, 91% dos casos. O tratamento, o esquema mais preconizado foi o tratar e estender, o antiangiogênico mais utilizado foi a aflibercept. Os 4 olhos sem neovascularização, um deles apresentava hemangioma de coroide, um deles cirrose central e 2 tinham DMRI seca. E aqui duas informações clinicamente relevantes também: as membranas eram detectadas antes dos glóbulos em 30 olhos, 2/3 dos casos, em uma mesma avaliação em outros 28% dos casos, e em 2 olhos, 4% deles, os glóbulos apareciam antes das membranas neovasculares. E esses glóbulos, muitas vezes, eles apresentavam também um aspecto dinâmico, ou seja, eles desapareciam quando realizado o tratamento e reapareciam na sua ausência. E essa recorrência, muitas vezes, ela acontecia antes da detecção de fluido subretiniano. O artigo não traz isso em números, não dá uma proporção exata, mas é algo que ele considera relevante na sua discussão.
E em relação aos experimentos, sem me adentrar muito nesse tópico, mas foram avaliados um óleo e fluido, e quando injetados em 2 tubos de 375 micras e de 50 micras, eles concluíram que quanto menor o tubo, né, o tubo de 50 micras apresentava uma cauda hiperrefletiva de maior intensidade. Experimento 2, avaliaram a relação entre a posição dos olhos, né, os efeitos ópticos encontrados, e concluíram, apesar de todos apresentarem a característica de hiporrefletividade com cauda hiperrefletiva, concluíram que quanto mais anterior ao ponto focal, menor, mais curta era essa cauda e, ao mesmo tempo, mais hiperrefletiva, e quanto mais posterior, a gente pode levar em consideração o EPR, aí a distinção entre subretinianos e coroideus, quanto mais posterior, mais comprida era essa cauda e menos hiperrefletiva. Bom, então, concluindo, apesar de se tratar essa de uma descrição recente, uma fisiopatologia ainda desconhecida, é um artigo interessante, as imagens multimodais que são, de certa forma, validadas pelos exames in vitro, as características dos lipídios ao ACT, isso nos auxilia na identificação desses glóbulos e no seu diagnóstico diferencial com outras condições hiporrefletivas ao Bayescan. E, embora esse estudo, até pelo seu desenho retrospectivo e pelas suas limitações em relação ao número de pacientes, em relação à ausência de uma comprovação histológica, não nos permitam fazer nenhuma associação, talvez isso possa ser estudado futuramente como um possível parâmetro biológico de atividade ou um biomarcador. A gente sabe que, principalmente nesse contexto de DMRI, um preditor de exudação seria de grande valia no diagnóstico, no acompanhamento desses pacientes. E, por fim, a compreensão da fisiopatologia, do surgimento desses glóbulos, isso implica na compreensão do próprio processo de exudação. Isso pode abrir portas para a gente estudar e entender melhor esse processo no futuro, melhorando, assim, o seu tratamento. Era isso que eu queria conversar com vocês. Obrigado a todos pela atenção. Parabéns, Guilherme. Ótimo, ótima apresentação. Parabéns pelo Mauro por matar o diagnóstico. E se eu puder descompartilhar, agora a gente vai ver o artigo da semana que a Júlia Bastian R2, ela vai comentar esse artigo. Esse artigo fala da correlação clínico-patológica de autofluorescência na degeneração macular relacionada à idade. Normalmente a gente vê hiperalto como se fosse um aumento da concentração de fluoróforos na retina, e esse artigo mostra que você pode ter hiperautofluorescência por outra causa, né? E principalmente por perda do bloqueio dos fotorreceptores sobre o epitélio pigmentado da retina, que é hiperautofluorescente. E o artigo é muito interessante, a leitura, porque ele discute vários pontos sobre isso, né? Então, Júlia, se você puder compartilhar a sua apresentação, a Júlia vai fazer um resumo breve do artigo. A gente está tentando fazer esses resumos breves, e se vocês se interessarem, vocês podem ler o artigo e daí ter uma visão mais abrangente do que ele mostra. Pode compartilhar, Julia. Pode começar. Boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Sim, mas não está compartilhada a tua tela ainda. Veja se... Isso, agora sim. Agora foi? Agora foi, coloca no modo de apresentação, pronto. Tá? Ótimo. Foi? Então, boa noite a todos. Meu nome é Júlia Castelã, eu sou residente do 2º ano de serviço e eu vou apresentar o artigo científico da semana. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Sérgio pela orientação na elaboração dessa apresentação. Então, o artigo da semana, numa tradução livre, ele é intitulado Autofluorescência de fundo na doença macular relacionada à idade neovascular, uma correlação clínico-patológica relevante à atrofia macular. Na DMRI neovascular, a atrofia macular é uma causa muito importante de perda visual. Ela acontece por dano aos fotorreceptores por conta da exudação da membrana neovascular. Apesar da neovascularização poder ser tratada com injeção intravítrea de anti-VEGF, muitos olhos acabam evoluindo para atrofia, que é um estado avançado no qual ainda não há um tratamento amplamente disponível e aprovado na prática. Então, na condução desses pacientes, o diagnóstico precoce dessas regiões de atrofia é muito importante. O artigo aponta que metade de todos os olhos com DMRI neovascular apresentam um padrão de hiperautofluorescência nas áreas de exudação da membrana neovascular, em que existe uma atrofia de fotorreceptores com EPR íntegro.
Esse padrão de lesão é o foco do nosso artigo da semana, e ele é intitulado Hiperautofluorescência Flood Plain, ou pode ser traduzida como hiperautofluorescência em várzea. E a identificação dessas lesões é muito importante para auxiliar no diagnóstico precoce das áreas de atrofia e de sofrimento de fotorreceptores. Então, com isso em mente, os objetivos do estudo foram estabelecer a correlação clínico-patológica entre a autofluorescência, o OCT, e a análise histopatológica na DMRI neovascular, com um enfoque especial para essas regiões de hiperautofluorescência flood plain. Além disso, reforçar a importância do exame da autofluorescência e do OCT no manejo da DMRI neovascular e ampliar a compreensão da atrofia macular nessa doença. Então, para isso, foi realizado um estudo de caso em que foi feita uma correlação entre a clínica e a patologia de uma paciente que tinha uma DMRI neovascular com presença dessas regiões flood plain. Ela foi acompanhada durante um follow-up de 9 anos, com exames físicos oftalmológicos seriados, avaliação com imagem multimodal e uma análise histológica pós-mortem. Então, da coletânea de imagens que foram obtidas ao longo desse período, foram identificados alguns aspectos distintos de autofluorescência, que foram numerados e posteriormente correlacionados à imagem de ACT e à análise histopatológica após o óbito da paciente. A paciente, foco do estudo, era então uma mulher de 79 anos, ela era branca, descendente de europeus, e tinha doença macular relacionada à idade na forma neovascular, com uma área de fibrose subretiniana que já era prévia ao início do segmento e uma membrana neovascular com uma exudação também prévia no olho direito. O olho direito foi o olho índice, que foi escolhido para o estudo. E no olho esquerdo, a paciente tinha uma área de neovascularização não exudativa, uma membrana tipo 1. De antecedentes oftalmológicos, ela tinha histórico de cirurgia de catarata em ambos os olhos, e a acuidade visual na primeira consulta era de 20/50 no olho direito e 20/25 no olho esquerdo. A paciente foi, então, seguida durante 9 anos e acabou indo a óbito 16 meses depois da última visita clínica. Nesse momento, então, os globos oculares foram captados para análise de histologia. E os exames de OCT em vivo da paciente, que foram feitos nas últimas consultas, foram correlacionados aos exames de OCT ex vivo, né, pós-mortem. E os cortes de histologia também foram correlacionados a essas imagens. Essas, então, são as imagens da avaliação multimodal da primeira consulta da paciente. Então, aqui na imagem A, nós conseguimos ver essa lesão macular, que tem um aspecto fibrótico, que está ressaltado pelo asterisco verde, e que corresponde na imagem B a essa região de hipoautofluorescência. Mas a parte de real interesse aqui no artigo está na região temporal inferior, onde tem esse asterisco branco, que é a região de hiperautofluorescência flood plain, que na retinografia colorida aparece como essa área mais acinzentada e que corresponde a essa área de hiperautofluorescência na imagem B. O artigo considera que essa área seja resultado de uma exudação prévia de uma membrana neovascular do tipo 1 que a paciente apresentava. Essa região foi visível durante todos os 9 anos de follow-up e foram esses pontos hiperpigmentados atróficos foram crescendo e aumentando ao longo do segmento. Como a paciente, ao longo desse período, não apresentou nenhum outro episódio de exudação e também não foi tratada com injeções intravítreas ao longo do tratamento, a evolução dela foi considerada comparável ao que seria a história natural da DMRI neovascular. Nessa imagem, a gente consegue ver a retinografia colorida e a autofluorescência da penúltima consulta, que são as imagens A e B, e da última consulta da paciente, que são as imagens C e D. E essas imagens foram usadas para destacar 6 regiões de interesse para o estudo. A região 1 é a região da cicatriz fibrótica que a paciente já apresentava. A região 2 é a região da hiperautofluorescência flood plain, que é o real foco aqui do estudo. A região 3 é uma região de áreas de atrofia dentro dessa região flood plain. A região 4 é uma região de isoautofluorescência. A região 5, uma área de hiperautofluorescência peridiscal. E a região 6, uma região de concentração de drusas. Todas essas regiões se mantiveram relativamente estáveis ao longo do segmento, com exceção da região 3,
em que foi observado o aumento dessas regiões atróficas em relação à penúltima consulta e à última consulta. Nessa imagem, a gente vê, então, a correlação do OCT dos pontos que foram demarcados na imagem anterior. Então, nessa primeira coluna, as setas verdes indicam o ponto onde foi feito o corte, e aqui na segunda coluna a gente consegue ver o OCT em si. Na imagem A, então, foi feito esse corte essa região hiperrefletiva central do asterisco verde, e chama a atenção a presença de várias drusas que têm centros hiporrefletivos, que são destacadas aqui nessas setas amarelas, e que correspondem a áreas de calcificação na histologia. Na imagem B, o corte do OCT abrangeu duas áreas. A região que está circulada em verde é a área de cicatriz, que nós vemos aqui no OCT como uma região fibrótica fina, que está marcada por essas setas verdes. E a região contornada em branco é a região de hiperalto foot plane, e que corresponde no OCT a essa área destacada, em que nós observamos uma atrofia das camadas externas da retina, nessa região em zoom. Além disso, outros achados também interessantes foram regiões de tubulação retiniana, que são visíveis nessas setas brancas, e áreas de atrofia completa, tanto do EPR quanto das camadas externas da retina, que são visualizáveis através dessas áreas de hipertransmissão da coroide aqui destacadas nas setas azuis. E a imagem C, ela mostra as áreas de atrofia dentro da região floodplain, que seria essa região número 3, na figura anterior. E no OCT, a gente observa áreas de atrofia de fotorreceptores e também de EPR. E a região destacada em amarelo é a região de isoautofluorescência, em que a gente consegue ainda perceber uma zona elipsoide mais preservada. Nessa outra imagem, a gente vê uma comparação das áreas de hiperautofluorescência e das regiões de isoautofluorescência. Então, aqui na imagem A, a gente vê a região foot plane, que tem a comparação do corte histológico aqui na imagem D. No OCT, a gente consegue observar uma zona elipsoide visível ainda, com um EPR contínuo e uma membrana limitante externa razoavelmente preservada. E esses achados são depois validados pela lâmina histológica, em que a gente vê que tem um EPR que, embora tenha alterações de morfologia, ele está contínuo nessa análise. E essa seta roxa mostra um único fotorreceptor que foi visualizado na lâmina. E aqui a região E é uma região em que a gente vê o corte histológico da região de isoautofluorescência, mostrando um EPR já mais contínuo, com fotorreceptores em toda a extensão e uma camada nuclear externa preservada. Essa imagem mostra os cortes histológicos dos pontos de atrofia que existiam dentro da região foot plane e que foram se expandindo ao longo do segmento. Então, a imagem B mostra a visão panorâmica do corte histológico que foi feito nessa área da seta verde. E aqui, nessa região destacada em D, a gente observa a área de atrofia macular, e na região destacada em E, a gente observa a região da cicatriz fibrótica. Nos cortes C e D, são correspondentes a essas áreas de atrofia macular, em que a gente vê padrões distintos. No corte D, ainda é possível observar uma ilha de EPR preservado, enquanto que no corte C não é mais possível ver nenhuma área de preservação do EPR. E na imagem E, a gente observa o corte histológico da região de cicatriz fibrovascular que a paciente apresentava. E nessa região, tanto os fotorreceptores quanto o EPR são atróficos, e nós observamos algumas outras alterações também, como invasão das células de Miller, que são apontadas aqui por essa seta azul, áreas de tubulação da retina externa e também regiões de cistos retinianos. Então, esses achados mostram que as regiões foot plane são, na verdade, áreas de depressão dos fotorreceptores sob um EPR que está contínuo e íntegro. E essa hiperautofluorescência acontece por uma perda do mascaramento normal que os fotorreceptores fazem sobre o EPR, que era o que o Dr. Sérgio estava comentando. Nessa situação, a hiperautofluorescência pode acontecer
mesmo sem o aumento na quantidade dos fluoróforos do EPR. E durante a evolução do caso também, as áreas de hipoautofluorescência que surgiram dentro dessa região food plain e evoluíram ao longo do segmento são consideradas como áreas de atrofia macular em que existe tanto perda de fotorreceptores como regiões de atrofia focal do EPR. E essas áreas são um preditor importante de perda de acuidade visual ao longo da evolução da doença e também do desenvolvimento de atrofia macular. Nessas áreas, a análise da histopatologia mostrou que, além da perda de fotorreceptores, também acontece outras alterações, como gliose das células de Miller e invasão das células da microglia. E quando essas áreas atróficas foram avaliadas mais a fundo, o artigo mostrou que, em comparação com a atrofia geográfica, essas regiões de atrofia macular relacionada à exudação não tinham um espessamento tão importante e nem uma migração tão importante das células do EPR em direção à borda da atrofia. Além disso, essas regiões de atrofia macular por exudação também apresentavam depósitos laminares basais mais finos e, diferentemente das áreas de atrofia geográfica, elas não apresentavam os focos hiperrefletivos no OCT como um fator de predisposição de evolução tão importante. Então, o balanço final do artigo, como pontos fortes, eu destaquei o segmento seriado, que foi feito por um longo período de 9 anos, a correlação entre a clínica e a patologia, que depois validava os achados da clínica, com tecnologias de alta resolução, e o fato dessa correlação ter sido feita ponto a ponto. Como limitações, então, a gente observa o fato de ter sido acompanhado um único caso, o fato de a paciente já ter aparecido na primeira consulta com essa região de cicatriz, em que não havia nenhuma documentação prévia sobre essa área de neovascularização macular e nem exudação, e também o fato da autofluorescência não ter sido quantificada, e sim apenas descrita como uma forma quantitativa. Então, as mensagens finais do artigo são de que essas regiões de hiperautofluorescência na DMRI vascular representam áreas em que há perda de fotorreceptores e, portanto, diminuição desse mascaramento que eles fazem sobre o EPR. O reconhecimento dessas áreas precoces é fundamental para identificar o sofrimento de fotorreceptores e pode auxiliar o médico a diagnóstico mais preciso e, possivelmente, intervir na história natural da doença. E o artigo destaca que a prevenção da exudação nesses olhos com neovascularização macular deve ser a prioridade para que se evite o surgimento e o aumento de áreas de atrofia. E em pacientes que tenham a apresentação assintomática, a autofluorescência, associada também aos achados do OCT, podem ser uma alternativa válida para o segmento e também estimativa do prognóstico desses casos. Era isso, muito obrigada, agradeço a atenção de todos. Obrigado, Júlia. A Júlia fez uma revisão bem rápida, mas muito bacana, sobre um artigo muito longo e que vale a pena todos lerem para quem não leu, tá? A gente vai continuar agora a encerrar com a discussão do caso clínico. Júlia, se você puder descompartilhar isso. Sim. E aí a Lívia pode compartilhar a tela, a gente vai discutir então o caso cirúrgico. Lívia? Opa, boa noite a todos. Então, hoje eu fiquei responsável pela apresentação do caso cirúrgico. Gostaria de agradecer ao Dr. Sérgio pela orientação e à doutora Camila Ottani por ter me auxiliado na cirurgia. O caso se refere a um paciente do sexo masculino de 64 anos, hipertenso e diabético insulino dependente, com mau controle clínico. Ele apresentava uma hemoglobina glicada de 8,5%. De antecedentes oculares, era um paciente que já havia sido submetido a panfotocoagulação em ambos os olhos, e a principal queixa desse paciente era uma redução da acuidade visual significativa em ambos os olhos, sendo no olho esquerdo já há 3 anos e no olho direito há 2 anos. Ao exame oftalmológico, ele formava apenas acuidade de percepção luminosa, e a biomicroscopia apresentava uma catarata nuclear 2 cruzes em olho direito e no olho esquerdo uma catarata 3 cruzes com sinecas posteriores. E a pressão intraocular era dentro da normalidade em ambos os olhos. A fundoscopia ela era dificultada pela presença de hemorragia vítrea densa
E aí foi solicitado uma ultrassonografia ocular, que evidenciou em ambos os olhos a retina aplicada, porém a presença de hemorragia vítrea e subhialóide. No olho direito, havia vários pontos de tração vitreoretiniana, e no olho esquerdo, pontos de adesão vitreoretiniana, e no olho esquerdo, além das adesões, havia uma região de tração vitreoretiniana superior à papila. Então, diante desse caso, eu gostaria aqui de questionar se vocês têm alguma consideração da indicação cirúrgica, qual olho seria priorizado, os cuidados pré e intraoperatórios. Alguém quer fazer algum comentário sobre a indicação cirúrgica e sobre técnica operatória, brevemente? Então, Hélio, John, Mauro, Pedro, quem tem mais aí? Alguém quer comentar ou ninguém está com áudio aí para falar? Lívia, você quer mostrar o que você fez? A gente discute depois, então? Pois é. Então, a programação cirúrgica, seria faco-emulsificação com implante de lírio e vitrectomia no olho direito. Eu optei inicialmente pelo olho direito, por ser um olho que eu acreditaria que o prognóstico seria melhor, pelo menor tempo de evolução da baixa acuidade visual e pela ausência de tração vitreoretiniana. Eu optei pela injeção de bevacizumab 3 dias antes do procedimento cirúrgico. Vou mostrar o vídeo da cirurgia agora, que foi filmado com um adaptador desenvolvido pelo Rodolfo Bonatti, aqui do serviço. Então, iniciei a cirurgia com faco-emulsificação, com implante da lente intraocular no saco, sem intercorrências. Aqui mostra a inserção dos trocáteres. Eu iniciei com a vitrectomia anterior, justamente para facilitar um pouco a visibilização. Foi realizada a cirurgia com sistema de contato, e que, como mostra no vídeo, né, começando pelo cor vítreo, uma hemorragia bem densa. Seguindo o cor vítreo, eu optei pela injeção de triacinolona para me facilitar na visualização da hialoide posterior. E percebam que aqui, nas últimas injeções, alguns jatos foram um pouco mais fortes e romperam a hialoide posterior e mobilizou esse sangue do espaço subhialóide para a cavidade vítrea. Como está sendo mostrado no vídeo. Talvez essa daqui seja a parte mais trabalhosa da cirurgia, porque na retinopatia diabética a gente sabe que a hialoide posterior desses pacientes ela é bastante aderida à retina. Então, fui tentando cuidadosamente descolar essa hialoide posterior e remover da melhor maneira possível. Seguido pela remoção da base vítrea sob indentação e também a complementação da panfotocoagulação, já que eu considerei que algumas áreas estavam deficitárias de laser. Por fim, a troca fluido-ar e finalizada a cirurgia. Esse é o aspecto do pós-operatório no 28º dia pós-operatório. Esse paciente, ele teve um ganho da acuidade visual, saindo de percepção luminosa para uma acuidade visual corrigida de 0,15. E aqui eu trago alguns aspectos do OCT foveal desse paciente, em que a gente já observa uma certa desorganização da retina, com perda de camadas externas,
E aqui observem que mesmo com todo o meu esforço de remover a hialoide posterior, ainda nessa região temporal, tem um resquício aqui de hialoide posterior, mas que eu acredito que não comprometa aqui o resultado nesse caso. E o ACTA nos mostra que já era esperado uma retinopatia diabética avançada, uma zona vascular foveal bastante aumentada e de contornos irregulares. Então, é isso, doutor Sérgio, que eu tenho para apresentar. Excelente, Lívia, excelente. Agora a gente está com áudio aqui. O Pedro estava sem áudio, mas foi colocar o neném para dormir. Mas a gente pode, o Epitácio, o Hélio, quem mais pode comentar aqui? Se o Pedro ainda estiver aí, pode falar. A Sônia está aqui para comentar. Então, se vocês quiserem comentar. Deixa a Soninha falar, que a Soninha faz tempo que eu não vejo ela, podia falar. Não quer falar, Sônia? O Hélio, começa falando. Se a Sônia quiser, ela fala. Sim. Ô, Sérgio, acho que, bom, o que favorecia esse caso é a história de panfotocoagulação. Para quem está começando, isso é um ponto positivo, né, para a gente começar na curva de aprendizado da vitrectomia. Pelo que eu vi, a história, desculpa que me cortou, se faltar alguma coisa, eu tive que ligar e desligar o Zoom, tá? Eu vi a imagem. Então, a história era com um paciente panfotado, que tinha catarata, que tinha hemorragia. Eu cheguei a ver o ultrassom tinha as áreas de tração, né? E o paciente tinha hemorragia vítrea. Perfeito, fazer uma facovitré. A manipulação do tecido, para quem está na curva de aprendizado, num paciente panfotado, isso é ótimo, né? Porque você tem risco, cada vez que você vai manipular essas áreas de tração, de gerar microrupturas, né? Isso é uma preocupação e que a gente toma bastante cuidado. Na técnica de segmentação, não é incomum, Lívia, deixar essas áreas de adesão forte para que não haja um trauma, e realmente, como você comentou, não é algo que vai prejudicar a evolução do paciente, né? A gente vê que é um paciente que é bem sofrido com o diabetes no fundo de olho, o ACPA mostrando a ausência de capilares na região foveal, mas foi super bem conduzido, né? Acho que a imagem fala por si só. Um paciente que era PL, às vezes a gente contraindica pacientes com PL mal, e no paciente diabético em fases avançadas, principalmente nesse caso que tinha 2 olhos PL, né? A conduta foi excelente, né? Ele deve estar super grato a você, né? 0,15 provavelmente vai mudar bastante a vida dele, e até para trabalhar alguma coisa de visão subnormal, que sempre a cuidado visual é o fim de tudo, né? Sim. Mas parabéns, viu? Uma vantagem nessa cirurgia, viu, Lívia, foi que ele praticamente não tinha proliferação fibrovascular. Ele tinha uma hialoide aderida, mas praticamente sem proliferação fibrovascular, que você vai ter no outro olho. Eu acho que a cirurgia do outro olho vai requerer de você mais dificuldade, tecnicamente, para segmentar essa proliferação fibrovascular, né? Então, aqui eu acho que a vantagem dessa cirurgia é ter pego um olho com mínima proliferação fibrovascular e mais com adesão da hialoide. Aí que você precisou, na verdade, levantar a hialoide, né? E eu acho que muito da baixa de visão dele foi a quantidade de hemorragia que ele tinha subhialoideia no polo posterior. Isso dificultava muito a visão. E a cronicidade que o Hélio falou é que você vê que esse paciente tem uma retina externa ruim, por isso que ele não melhora além de 0,15, né? E depois de você soltar, provavelmente esses cistos aí, justafoveais, eles devem regredir com o tempo, talvez sem necessitar de novas injeções de antiangiogênico, né? Eu tive alguns casos de síndrome de tração que foram só feitos alívio, né? A gente até acompanhou um grupo junto com a Maria Tereza. A síndrome de tração, quando é muito forte, e acho que esse paciente se encaixa mais ou menos nesse biotipo de trações exageradas na retina, a evolução desse cisto, como você está falando mesmo,
É a longo prazo mesmo, às vezes demora 6 meses, 8 meses. Isso num paciente que tem uma síndrome de tração localizada. Imagina num paciente diabético desse que tem uma tração um pouco, muito mais forte, né? Pode às vezes até demorar um pouquinho mais, mas é isso aí. Tá. Algum outro comentário aqui? Alguém quer fazer? Se não tiver o áudio disponível, avisa. A gente tenta colocar o áudio aqui. E, Lívia, quando você vai programar de fazer o outro olho? O outro olho, o prognóstico deve ser pior, né? Então, ainda bem que você escolheu o melhor olho, que tinha menos tração para operar. Essa foi a escolha, né? Sim, exato. Tá. E, pô, trazer um paciente de pele bilateral para 0,15 num dos olhos é excepcional. Ele Excepcional. ficou bastante satisfeito, está bem feliz. Muito, muito. Espero que ele consiga fazer isso com outro olho, mas não depende só de você, né? Depende do avanço da retinopatia diabética nesse olho, no olho esquerdo, tá? Se alguém quiser fazer algum comentário, faça, senão a gente vai acabar a reunião aqui. Epitácio, que está aqui, que opera bastante. A Soninha está fazendo o neném dormir também, como o Pedro. Se o Pedro ainda quiser falar, pode falar. Fernanda, se quiser falar, que ainda está aqui. Eu acho, ô professor Sérgio, eu acho que é bem isso, né? Geralmente esses casos de HV em paciente diabético, esse olho direito aí estava numa situação ideal, né? Para se operar. Muitas vezes você entra achando que é só hemorragia vítrea, e muitas vezes tem uma série de proliferações fibrovasculares, e muitas vezes você não vai conseguir descolar esse aloide como a Lívia fez, né? E você meio que tem que ir delaminando, segmentando, isolando essas áreas, porque se você fizer um DVP habitual, você vai acabar rasgando e fazendo iatrogenias, né? Isso. Então, talvez no olho esquerdo é bem provável que seja um quadro mais ou menos como eu descrevi. E é sempre bom ir preparado com chandelier, que você pode precisar fazer bimanual, entendeu? Para conseguir delaminar essas membranas. Mas parabéns, Lívia, ficou perfeita a cirurgia, muito bom o resultado. A habilidade aí para dissecar a hialoide foi excelente. É importante colorir a hialoide com a triancinolona para você ter essa percepção melhor de você estar levantando a hialoide. Esse resíduozinho mínimo que sobrou de hialoide, que está aparecendo na foto aí desse corte do OCT temporal, é muito pequeno, viu? Pode ser, às vezes você tira a maior parte de hialoide e sobra uma partezinha daquilo que você retirou, né? Que é o que sobrou, mas concordo com você que não vai interferir em nada com o prognóstico desse olho. A cirurgia está super bem feita, né? E é interessante ver no OCTL que ele já tem de isquemia, isso é plexo capilar superficial, e ele tem uma isquemia razoável. Talvez ele tenha ainda mais, né, Lívia, do plexo capilar profundo aí. Mas, bom, tá aqui excelente a tua apresentação, tá? Espero que você opere outro olho logo, porque a gente está com uma quantidade gigante de operar, né? Sem sala, por causa do Covid. Mas você operando aí, você pode mostrar também, né? Tá ótimo. Muito obrigada. Parabéns, viu, Lívia? Parabéns. Eu agradeço todos os comentários de todos, agradeço especialmente as apresentações, quem fez as apresentações, quem participou. Agradeço particularmente a Fernanda Porto, que participou dessa discussão, e a Maria Fernanda Balém, que apesar de estar grávida de 8 meses, está com o neném para fazer dormir junto com o Pedro, e ao Pedro também, né, Carricondo, que participou. Então, eu desejo a vocês, agradeço então muito a todos, e desejo a vocês uma boa sexta-feira e um bom fim de semana para todos, tá? E na quinta-feira que vem a gente está de volta aqui às 7 horas, tá bom?